Malala, a menina que queria ir para a escola. Escritora Adriana Carranca, ilustração Bruna Assis Brasil. Capítulo 1. Malala era uma menina que queria ir para a escola, mas no lugar onde vivia isso era proibido. Livros só escondido. No caminho para a escola havia muitos perigos, riscos inimagináveis, de morte até. Esse lugar se chamava Vale do Swat. O Vale do Swat fica num país distante, chamado Paquistão. Tem campos verdejantes cercados por montanhas gigantes, que a neve pinta de branco quase o ano inteiro. No verão, quando o sol aquece os picos, a neve derrete e se junta ao rio Swat, que desce serpenteando a serra até o encontro do rio Kabul, este vindo do país vizinho, o Afeganistão. Ali, entre a magnífica cordilheira Hindu Kush e as águas cristalinas dos rios, com um pé no Paquistão e outro no Afeganistão, vivem há mais de 2.000 anos os Pashtuns como Malala. São tão belas e férteis suas terras que poderosos imperadores tentaram conquistá-las, até Alexandre o Grande, o maior deles. O rei dos reis viajou ao Vale do Swat no ano 328 a.C. Desafiou deuses que se acreditava protegerem o vale, cruzou rios apinhados de gaviais, venceu os montes, lutou batalhas atrozes, mas, ao enfrentar os bravos Pashtuns, acabou ferido, e por isso admitiu não ser um deus imortal, mas um homem comum. Seus escritos não sobreviveram, inactos ao tempo, mas persistem nas lendas do Swat. Alexandre teria dito que os Pashtuns eram tão ferozes quanto os leões, então envolvido na terra de um povo leonino e valente, onde cada pé do chão é como uma parede de aço, confrontando meus soldados. Todos nessa terra podem ser chamados de Alexandre. Genghis Khan, fundador do maior império da história, atravessou essas terras no ano de 1200, com seus cavalos de guerra e arqueiros tão hábeis que eram capazes de acertar o alvo com suas flechas a mais de 500 metros de distância. Deixou como herança o Buzkashi, um jogo bélico em que cavaleiros disputam uma cabra sem cabeça. Era assim que ele treinava seus guerreiros nas montanhas, e os Pashtuns aprenderam com eles. Outros conquistadores vieram, mas os Pashtuns nunca se deixaram dominar porque são um povo muito bravo e valente, o mais bravo e valente de todos os povos bravos e valentes. Foi assim que o filósofo grego Heródoto, o pai da história, descreveu os indianos que viviam por volta de 430 a.C. em um lugar chamado Paktuk, onde fica hoje o Vale do Swat, um lugar habitado por formigas gigantes que garimpavam ouro no deserto, por camelos que corriam como cavalos e pelo povo mais guerreiro de todos. Foi deles que as meninas do Swat herdaram sua coragem. Capítulo 2. Num passado não muito distante, o Swat foi habitado por príncipes e princesas, reis e rainhas, como nos vales encantados dos contos de fadas, só que de verdade. Eu acho curioso que ainda existem reis e rainhas, príncipes e princesas de verdade. Então, quando cheguei no Paquistão, a primeira coisa que fiz foi visitar o príncipe do Swat. Seu nome é Mian-Gu Adnan Aurangzeb, mas agora ele é um ex-príncipe, usa terno e gravata e mora em uma casa, porque já não tem um castelo. É uma casa pequena para um príncipe, mas se as paredes encolheram, ainda guardam seus encantos nas relíquias dos tempos em que o Vale do Swat era um reino grandioso. Enquanto tomávamos chá em xícaras de ouro e porcelana, ele me mostrou fotos de sua infância e foi como se fizéssemos uma viagem no tempo. Em uma delas está o avô materno, o general Ayub Khan, que foi presidente no Paquistão após tomar o poder em um golpe. Era um general poderoso, ele. A seu lado chama a atenção uma moça elegante, de penteado preciso. Bem se vê que são fotos antigas, porque no Swat as mulheres já não podem exibir o cabelo. Em outra foto, a mesma moça cumprimenta as alunas de uma escola, quando as meninas ainda podiam estudar com segurança. A moça é a filha do general e mãe do príncipe Adnan Nassim. Nassim se casou com Mian-Gu Aurangzeb, o último sucessor coroado do Swat, pai de Adnan.
O menino mirrado e de calças curtas na foto é ele, sem o fardo bigode de agora, mas com o mesmo corte de cabelo, milimetricamente dividido e ajeitado com gel. A menina de vestido rodado que aparece na fotografia brincando com ele era a melhor amiga de infância do príncipe, Benazir Bhutto. Você já ouviu falar dela? Quando cresceu, Benazir se tornou a primeira mulher a assumir o posto mais alto de um país muçulmano, o de primeira-ministra do Paquistão. Mas os mesmos homens que perseguiam Malala tampouco a deixavam em paz, até que um dia ela não conseguiu mais escapar das garras deles. Benazir Bhutto morreu em um atentado à bomba. Mergulhado nas recordações, Adnan passa os dedos delicados, porque os príncipes têm dedos muito delicados e unhas feitas, sobre uma foto do bisavô paterno, como se quisesse lhe fazer um carinho. O príncipe tem muita saudade desse bisavô. Seu nome era Miangu Gulshazada Abdul Wali do Swat, um Wali de verdade. O Wali do Swat tinha um exército só dele. Não lhe servia de nada, porque no tempo aquele era um vale de paz, e ele um rei benevolente e pacífico, ou pelo menos é assim que os moradores do Swat guardam a memória dele. Em uma fotografia, o Wali do Swat aparece no dia em que foi coroado, em outra, com seus soldados em uma expedição. Usava meias até os joelhos, calças curtas e óculos com lentes de fundo de garrafa. Parecia um menino grande vestido roupas de criança. Um pequeno príncipe de barba branca. Não queria, porém, viajar pelo mundo, mas levar o mundo até o Swat. Era esse o seu sonho. Um dia, a rainha Elizabeth II do Reino Unido visitou o vale. Encantou-se com o Palácio Branco, a residência de verão do Wali. O castelo tem esse nome porque é todo de mármore, a mesma pedra usada na construção do magnífico Taj Mahal, e cercado de montanhas nevadas. Era nos jardins do Palácio Branco, onde as flores pincelavam de cores a paisagem no verão, que Malala e as amigas da escola mais gostavam de fazer piqueniques. Contei ao príncipe que um dia eu também conheci a Rainha Elizabeth. Foi quando eu morava na Inglaterra, onde ela vive. Estávamos em uma pequena igreja, uma capela muito antiga. Ficava nos fundos do Palácio de Windsor, a residência oficial da rainha e o maior castelo do mundo ainda ocupado. O maior do mundo. Fui lá porque uma amiga muçulmana como Malala nunca tinha entrado em uma igreja e estava muito curiosa, então pediu que eu a levasse. Quando eu visitei o Egito, a Dina, essa minha amiga, havia me levado para conhecer as mais belas mesquitas de sua terra, então eu retribuí a gentileza. Qual não foi nossa surpresa quando vimos que lá estava a rainha em pessoa, assistindo à missa, elegante em seu tailor verde água e chapéu no mesmo tom. Na saída, eu esperava vê-la ir embora em uma carruagem, como nos desfiles da realeza, mas ao final ela entrou em seu carro, um Jaguar verde. Ela deve mesmo gostar dessa cor. E seguiu ao volante, dirigindo pelos jardins da pequena igreja até os portões de seu palácio. Antes de se despedir, aproximou-se do nosso grupo e perguntou: Vocês são estudantes da escola de Londres? Nós éramos, mas não conseguimos nem falar, de tão espantadas. Então ela disse: Muito bem, estudei bastante, porque a educação é muito importante para meninos e meninas. O Wali do Swat também achava a educação importante. Foi ele que abriu as primeiras escolas para meninas no vale, mas isso foi antes da guerra e de as meninas serem proibidas de estudar. Para saber como tudo aconteceu, segui viagem rumo ao Vale do Swat. Capítulo 3. A Grand Trunk Road é uma antiga roda de comércio entre emirados, reinos e impérios, por onde trafegam coloridos caminhões típicos do Paquistão. Foi construída por ordem de um pashtun, Sher Khan, o Rei Leão. Dizem que ele ganhou esse apelido depois de matar um leão de verdade com as próprias mãos na floresta de Bihar. O trecho de estrada até o Vale do Swat é recortado por túneis longos e escuros que perfuram as montanhas abrindo o caminho. Curvas sinuosas comprimem-se entre o vale profundo, tão profundo quanto um abismo.
e enormes penhascos de rochas escarpadas. Dizem que nessa faixa espremida acontecem mais batalhas que em qualquer outra parte do mundo. Os Pashtuns teriam conseguido expulsar seus inimigos em todas elas. Por isso, deram a essas terras o apelido de Cemitério dos Impérios. No alto das montanhas e para lá das curvas, onde a estrada encontra a nascente do rio e o ar mais fresco, fica a cidade onde Malala nasceu. Chama-se Mingora e é a maior do Vale do Swat. Quando nos aproximávamos da chegada, soldados nos pararam. Eles controlam a entrada e há muitos deles nas ruas, atrás de barricadas, de sacos de areia, no alto de torres de vigilância e em tanques, como numa zona de guerra. Esperei em uma tenda enquanto Ejaz mostrava ao militar a carta do comando do exército que nos autorizava a entrar no vale. O sol forte fazia o posto parecer um acampamento beduíno no Saara. Siga, disse o soldado sisudo, mas avisou: não saia da área de cerco do exército, é muito perigoso. Sana nos esperava no centro da cidade, onde coloridos riquixás, carros de boi de rodas rangentes e pastores de ovelhas dividem o espaço com os carros. Ele vive em um canju, do outro lado do rio Swat. Fica fora do cerco do exército, onde eu não poderia ir, portanto. Mas, como eu disse antes, os jornalistas, assim como as crianças, adoram fazer o que não podem. Então seguimos em frente. Era fim de tarde e logo o vale foi engolido pela sombra do pico de Falaxar. Pode ser visto de qualquer ponto. Tem o topo nevado o ano inteiro e 6.257 metros em direção ao céu mais azul que eu já vi. Na beira do rio Swat, moradores aproveitavam os últimos raios de sol para coletar pedras para construir suas casas. Assim são feitas moradias do vale, com pedras de rio equilibradas, umas sobre as outras como há milênios. Eu observava distraída a linda paisagem ao atravessarmos a ponte, até que o carro parou. Um soldado armado lançou holofotes em minha direção, aproximando o rosto até bater com o capacete na janela. O clima havia esfriado lá fora, e seu bafo quente desenhava nuvens de vapor no vidro. Sentada no banco de trás, eu vestia um shalwar kameez e tinha o rosto coberto por um longo véu que deixava só meus olhos de fora. É assim que se vestem as mulheres no Vale do Swat. Elas nunca mostram o rosto nas ruas, você sabia? Faz parte da cultura local. Os guardas acharam que eu era uma delas e nos deixaram seguir. Estacionamos o carro na frente do único mercadinho com a luz acesa em todo o bairro e continuamos o caminho a pé, na escuridão por estreitas vielas, desenhadas pelos muros altíssimos das casas. Um sinal da violência, eu pensei. O caminho lembrava um labirinto de verdade, daqueles feitos para a gente se perder e nunca mais sair. A lua ainda não tinha nascido para ajudar a iluminar os nossos passos. Seguíamos Sana pelo som da sola gasta de seus sapatos arrastando no chão de terra batida. Vir aqui, vir ali, não chegava nunca. Estava tão escuro que comecei a ficar com medo, até que Sana parou bruscamente. Chegamos, é aqui. Eu não consegui enxergar nem mesmo o rosto dele. Quando meus olhos se acostumaram com a escuridão, a silhueta de uma ruína se desenhou devagar na penumbra. Essa é a minha casa. Foi bombardeada na última batalha do Swat. Bombardeada? Aquela era a casa onde eu ficaria hospedada. Por que bombardeada? Perguntei. Porque meu irmão é um talibã. Um talibã o quê? Eu devo ter ficado tão branca que meu rosto se iluminou no negrume da noite. Ao ver o meu espanto, Sana soltou uma ruidosa gargalhada. Não se preocupe, ele foi preso pelos militares. Vamos, depois explico. Caminhamos por mais 50 metros na direção de um beco sem saída e entramos à direita por uma portinhola. Ali ficava uma ugeira. Reunidos em torno de um fogareiro a gás,
estavam 4 homens sentados em camas de trançado de palha, com as pernas dobradas sobre a trama, como se estivessem direto no chão, um costume dos homens das tribos pastuns. Quando nos viam aparecer na porta, eles se apressaram em esconder suas armas sobre os cobertores de flores com que se cobriam. Tinham no colo pistolas e fuzis. Eu nunca tinha visto tantas armas. Àquela altura, eu tentava me lembrar de como tinha chegado até ali. Se tivesse seguido o exemplo de João e Maria na história que li quando era criança, teria marcado o caminho com migalhas de pão. Assim, saberia como escapar. Mas e agora? Como poderia fugir? Para onde? Fiquei paralisada pelo medo e não consegui pensar em mais nada. Estava tão nervosa que nem prestei muita atenção quando Sana explicou que os homens eram Lashkars, moradores que haviam formado uma milícia armada para salvaguardar o vilarejo dos perigos. O chefe do grupo era o professor Hanif e ele estava marcado para morrer. Havia 3 meses. Recebeu uma ameaça. Deveria deixar o vale dentro de 24 horas, mas teimoso como os jornalistas, Hanif não tinha dado um passo nem pretendia deixar sua casa. No lugar disso, ficaria para defender as terras como um pastum legítimo. Ele me disse, por isso, passava as noites acordado feito um zumbi. Quieto até então, Ejaz, o motorista, tomou coragem e revelou-me que também estava armado. Trazia uma pistola escondida na meia, para proteger, disse. Acontece que eu detesto armas e briguei com ele. Me proteger de que perigos exatamente? Perguntei desafiadora e um pouco irritada. Dos homens das montanhas, eles responderam enigmáticos, quase uníssono, mas não me deram mais nenhuma explicação, só um alerta. Você não deve andar sozinha por aí. A velha porta de madeira, descascada pelo tempo, estava aberta. Uma cortina de retalhos protegia as mulheres dos olhares forasteiros. No quintal de terra rachada, de tão seca, sobrevivia uma laranjeira solitária. Do outro lado, havia um cômodo da casa onde encontrei as mulheres, todas sentadas no chão em volta de um fogaréu a lenha. Mashallah, disse Razia, a mulher de Sana, quando me viu abrindo os braços e o sorriso. É o jeito deles de dizer que sou bem-vinda. A casa era muito simples, não havia cozinha e o banheiro era só um buraco no chão. Mas nada disso faz falta quando somos recebidos com carinho. Eles me deram o quarto mais confortável, com um colchão sobre o tablado e um xarai florido e quentinho. Era também o mais que enfeitado, um típico betaque, adornado com fitas prateadas e douradas, como os templos nos dias de festas, e onde Sana e Razia guardavam seus presentes de casamento. Eu não podia aceitar o privilégio de ter um quarto só para mim, mas eles insistiram. A hospitalidade é uma questão de honra para os pastuns. Na casa, Sana e Razia vivem com o filho Yassen, de 9 anos, e as filhas Tanzila e Kazi, de 4 anos, e Aimun Meshvesh, de 14. A cunhada do casal, Nazia, com os filhos Zanyor, de 12 anos, e Nayatu, de 14, e Manzur, de 13 anos, e as filhas Waresha, de 10, e Agerra, de 8. No Vale do Swat é assim. Não importa quanta gente, a família inteira mora na mesma casa e todos se ajudam. O chefe da família é o patriarca Mobiu-Hak, de 85 anos, pai de Sana. É um senhor franzinho com os ombros curvados pelo tempo, sorriso de poucos dentes e pele tão enrugada quanto o solo árido do quintal que ele atravessa a passos lentos. Equilibrando-se com a ajuda de um cajado, caminha enrolado em um xarai de pontas até o chão, para se proteger do frio. Usa sandálias de couro e tem a barba muito longa e branca como a neve. Ele lembra um personagem bíblico. Em todas as manhãs e noites que se seguiram, eu se sentava com a família no chão, formando um círculo em volta do fogo para compartilhar o café e o jantar. Eles eram muito pobres, mas comida não podia faltar.
Receber bem o visitante faz parte da tradição pashtun e compartilhar as refeições é um momento de grande importância. Do fogareiro saíram os chapates, bem quentinhos, usados como um prato para servir a comida, que pegávamos com nacos tirados das beiradas, como colher. E é assim que comem os pashtuns tradicionais, com as mãos. Ficávamos ali por horas, enquanto a fuligem escurecia as paredes e intoxicava o ar. Então o velho Mohib começava a contar histórias. Os pashtuns são grandes contadores de histórias. E, embora fosse um homem franzino, a sabedoria acumulada durante a vida o transformava em um gigante. À medida que falava, a fumaça ganhava contorno de titãs, elfos, fadas, bruxas e bichos-papões, reis e princesas lutando para governar. A guerra está até nas histórias de Nenar, mas o conto de que as crianças mais gostavam era o do pequeno gigante que morava em uma abóbora e um dia comeu tanto pão, que ficou cheio de gases e explodiu a casa com um pum. Era a senha para a hora de dormir. Do contrário, ficaríamos ali ouvindo as histórias e comendo pão eternamente, e acabaríamos, dizia o velho, por explodir a casa com um pum. Nós todos ríamos muito com essa história e íamos dormir felizes. No SWAT, a falta de luz impõe um ritmo nas casas. Os moradores acordam com o nascer do sol e, no fim do dia, o vale se rende ao cair da luz, mergulhando na completa escuridão um lampião por vez. Razia vinha me acordar todas as manhãs antes da aurora, trazendo baldes de água aquecida no fogareiro para o meu banho. A água era tirada de um poço no quintal. Saba Barrer, bom dia, dizia Razia enquanto sua cunhada Nazia tentava varrer a casa, sem sucesso. A vassoura de palha, como aquelas das bruxas, levantava ainda mais a poeira, e os primeiros raios de sol faziam as partículas brilhar como purpurina no ar. O ruído das hastes arrastando no chão e um galo desafinado comporiam a acústica do início dos meus dias no Vale do Swat. Enquanto as mulheres preparavam o pão, esperávamos por uma visita. Seu nome era Almus, uma menina de 7 ou 8 anos, cabelos emaranhados e roupas irritadas, que percorria as casas todos os dias no mesmo horário, uma a uma, trazendo uma cabra, o sistema de delivery do SWAT. Do animal tirávamos o leite, que saía quentinho e cremoso, pronto para beber. Era como se o vale tivesse parado no tempo, quando nem as máquinas nem as garrafas PET existiam, e tudo parecia mais simples. Depois do café, os meninos iam brincar, usando galhos de árvores como espadas. Travavam lutas pelo domínio do espaço diminuto do quintal. As meninas não tinham muito tempo para isso, porque ajudavam as mães no trabalho de casa. Só Tanzila, de 4 anos, ainda não usava véu e usufruía de regálias como brincar com os meninos. Aimun, de 14 anos, era a mais velha e a mais calada. Parecia uma menina triste. Razia me contou que ela e o marido já tinham recebido 3 pedidos de casamento para a filha, porque as meninas do vale se casam muito cedo. Razia é analfabeta e se casou com Sana aos 15 anos, mas Aimun não queria se casar jovem, como a mãe. Assim como Malala, ela queria ir para a escola. Capítulo 4. Malala nasceu e cresceu entre os corredores e carteiras antigas de madeira da escola Krushkal, a maior do vale, do professor Ziauddin Yousafzai, seu pai. Era 12 de julho de 1997 quando a mãe deu à luz a menina com a ajuda de uma vizinha parteira, num casebre na frente da escola. Ziauddin lhe transferiu seu sobrenome. Aos nossos olhos parece um gesto comum, mas nas sociedades patriarcas do sul da Ásia, como o Paquistão, filhos homens têm predileção. A chegada de um menino é motivo de festa, celebrada com música, dança e comidas típicas, enquanto a de uma menina não é sequer anunciada. Criadas para se casar cedo, quando adotaram o nome da tribo do marido,
Elas raramente são registradas no nascimento. Oficialmente não existem. Malala não conheceu essa distinção. Pai e filha tinham muita relação especial, em parte porque, de acordo com o Pashtunwali, uma menina não pode sair à rua sem estar acompanhada de um mahram. São os pais que levam à escola, ao médico, a um passeio, enquanto as mães são mantidas em purdar. Isso aproxima pais e filhas, em parte porque Malala era a filha mais velha e desde pequena acompanhava Ziauddin, enquanto a mãe cuidava da casa e dos filhos menores, Kruskal e Atal, nascidos respectivamente 2 e 7 anos depois da irmã. Embora não fosse um Khan, a decisão de Ziauddin ao aprendizado fez dele um homem importante. Como representante da tribo Yousafzai, considerada a mais educada do vale, de uma linhagem de poetas e filósofos do Swat. Ziauddin integrava a Qawmi Jiga, presidia uma associação de escolas e mais tarde fundou o Conselho de Paz Global, que lutava para manter a paz na região. Malala o acompanhava em protestos, reuniões e eventos públicos, sempre atenta aos movimentos e dizeres do pai. Os dois se tornaram grandes companheiros. Ziauddin era um jovem justo e dava à filha os mesmos direitos que conferia aos filhos. Os meninos, Atal e Kruskal, se sentavam no colo do pai e Malala ao lado deles. Depois de alguns minutos com a família, a pessoa que deixava uma impressão mais forte em você era ela. As meninas da nossa sociedade são muitas vezes intimidadas. Elas não falam, não dividem seus sonhos, aspirações e ambições, porque suas vidas estão definidas pelos pais e elas não têm escolhas. É raro para uma menina pashtun das áreas tribais ter permissão do pai para estar entre homens adultos e, se tiver, ficará calada em um canto e só responderá a perguntas feitas diretamente a ela. Malala era diferente. Você podia ver que ali estava alguém que queria mais da vida. Isso podia ser visto desde que ela tinha 10 ou 11 anos. Era uma criança extraordinária, me disse o príncipe Adnan durante nossa conversa em sua casa. Todos os que um dia colocaram os olhos em Malala sabiam que ela tinha algo especial, confirmou a diretora Mariam Khaliki quando visitei a escola Kruskal. Antes mesmo de aprender a ler e escrever, Malala assistia às aulas infiltrada entre as alunas mais velhas, os olhos brilhando para o quadro negro, me disse Madame Mariam. Era assim que as meninas chamavam a diretora. A escola fica em um casarão branco, sentada em um banquinho no saguão de entrada. Eu observava as alunas chegando para as aulas do período matutino. Ao atravessar o pequeno e discreto portão de madeira talhada, uma a uma, elas se transformavam como se aquele fosse um portão mágico. O semblante preocupado dava lugar ao sorriso, o medo à animação, o silêncio à algazarra. Os passos cuidadosos e vigilantes ao corre-corre, escadarias acima. Era uma manhã ensolarada e eu as encontrei reunidas ao terraço, com vista para as lindas montanhas do Swat, como fazem todos os dias antes de começar a aula. As meninas me contaram que, na escola, Malala era a mais sabida, a mais valente, a mais falante. Desde pequena, discursava como gente grande. Era a mais sorridente e também a mais confiante. Foi o que as colegas de classe me disseram. A escola organizava gincanas e competições entre as alunas, e Malala passou a colecionar troféus. Participava de todas as atividades, de testes de conhecimento a esportes e teatro. Um dia, Malala escreveu e produziu uma sátira de Romeu e Julieta, que interpretou com a amiga Malka e Noor. Malala como Romeu e Malka como Julieta. Todas alunas e professoras riram muito. Quem me contou foi um de seus mestres, Fazal Khaliki, que me mostrou fotografias daquele dia alegre. As meninas também participavam de atividades fora da escola. Elas criaram a Assembleia de Direitos das Crianças, em que se reuniam para discutir os problemas do Vale do Swat e encaminhar pedidos e ideias de soluções para o governo.
Com isso, chamaram a atenção das autoridades para o vale. Em uma das sessões, decidiram acabar com o trabalho infantil. Em outra, que todas as crianças deveriam estar na escola. Malala foi eleita sua oradora. Malala quase sempre tirava 10, às vezes 8, mas isso quando a prova valia 8. Como na prova de física, às vezes 20, mas isso quando a prova valia 20, como na de álgebra. E onde já se viu menina gostar de física e álgebra? Malala gostava de física, matemática e química, história, biologia e geografia, mas o seu tema preferido era poesia. Malala gostava de rimar. Em urdu, pashto e inglês, as línguas que aprendeu a falar, além de umas palavrinhas em árabe. O nome da escola foi escolhido em homenagem a um poeta pashtun, Khushal Khan Khattak, que viveu no século XVII. Era conhecido como poeta guerreiro, um guerreiro das palavras, como Malala, ao contrário de sua mãe, Torpekai, que não teve oportunidade de ir para a escola. Malala aprendeu a amar os livros desde pequena. Nos intervalos das aulas, Malala e as amigas trocavam volumes da saga, Crepúsculo e de Harry Potter, seus preferidos. Durante a guerra, o menino mágico tinha o poder de levá-las para bem longe, a lugares onde podiam se divertir e se sentiam mais protegidos. Como lia muito, Malala sabia muito também. Por isso, quando falava, todos a ouviam. Era com ela que o pai gostava de discutir política, porque Malala tinha opinião sobre tudo. E o que fazia Malala ser tão especial? O querer saber, horas. Às vezes ela perguntava às pessoas outras aos livros, mas não ficava sem resposta. Era essa vontade grande de saber que a fazia ser especial. É que no Vale do Swat as crianças não são encorajadas a fazer perguntas, mas apenas a ouvir os adultos e aceitar o que dizem como certo. Em pashto, a palavra para pensamento, soch, é a mesma que para preocupação. E desde quando pensar é o mesmo que se preocupar. Pensar é bom, preocupação não. Quando você pergunta às crianças do Swat, Uli, por quê? Muitas respondem, Sak, eu não sei, ou Azai, porque sim, e repetem, Sahid, Sahid, sei, sei. Só que às vezes, sem saber, na escola é diferente. Todos aprendem a pensar, os meninos e as meninas também. Em classes separadas, porque é assim no Vale do Swat. Meninas para cá, meninos para lá. Isso é meio chato, mas como disse Malala, um dia o importante é estudar. A vida das meninas é um pouco mais difícil que a dos meninos, porque elas ajudam no trabalho doméstico e têm menos tempo para ser criança, brincar e aprender. Mas é também verdade que elas têm uma vantagem. Como as mães raramente podem deixar a casa, as meninas são usadas desde pequenas para trazer e levar as fofocas da vila. Então, aprendem a observar e a saber das coisas sem exatamente perguntar. Assim, desenvolvem um talento especial que levam para a escola, onde aprendem mais rápido e têm as melhores notas. Os meninos ficam furiosos. Vai ver, é por isso que aqueles homens queriam proibir as meninas de estudar.